Salmos 100. Esperar os irmãos acharem Salmos 100, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus. Vamos estar todos lendo juntos. Se o seu vizinho aí não tiver uma Bíblia, empreste para ele, ou também pode olhar aí no telão, em nome de Jesus Cristo. Salmos 100, versículo 1 diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria, e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor, e em seus átrios com hinos. Louvai-o, bendizei o seu nome. Porque, quero ler a tradução que está ali. Porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade dura de geração em geração. Amém? Os irmãos podem tomar os assentos em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu creio que o Senhor nosso Deus vai falar conosco essa noite de uma forma maravilhosa, de uma forma especial, porque nós servimos um Deus que não apenas fala, mas que Ele faz. Nós servimos um evangelho que não é apenas de palavra, mas um evangelho que é carregado de poder do Espírito Santo de Deus. Um evangelho que traz cura, traz libertação, traz transformação, traz restituição e traz vida para nós. Aqui nós vemos esse salmo, Salmo 100, a qual é um salmo a qual leva-nos a adorar ao Senhor e engrandecer o santo nome do Senhor. Um salmo escrito em adoração a Deus e engrandecimento a Deus, por aquilo a qual o Senhor é. Alegrai-vos na presença do Senhor, adorai ao Senhor, e sabei que foi Deus quem que fez todas as coisas e não a nós. Sabeis que é Deus quem que é o grandioso, o todo-poderoso. Sabeis que é Deus quem que tem o controle de todas as coisas e não nós homens. Sabeis que foi Deus quem que criou e fez todas as coisas, e nada haveria de existir se não fosse a permissão dele. Aqui nós vemos um engrandecimento ao Senhor, engrandecendo e dizendo que Deus Ele é poderoso, que Deus Ele é grandioso, e que Deus também Ele é muito bom, que Deus Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e a sua verdade se estende em geração. Sabe, amados, é muito diferente você apenas ouvir falar de Deus e você ter uma experiência com Deus. É muito diferente você ver alguém falando de Deus e por apenas ter ouvido falar de Deus, ou apenas por ter lido a palavra de Deus. É diferente do que você ouvir alguém falando de uma experiência qual teve com Deus. Então é muito diferente nós apenas ouvirmos e falarmos de Deus, é completamente diferente de quando nós temos uma experiência com Deus, porque a experiência com Deus nos leva realmente a compreender um pouquinho de quem é Deus. Enquanto nós apenas ouvimos falar, nós achamos que Deus é, nós acreditamos que Deus é, mas quando nós temos a experiência com Deus, não é mais apenas o achar, ou apenas o dizer, é o ter certeza de quem Deus é, ter certeza da grandeza, do poder, da imensidão a qual o Senhor Ele tem sobre as nossas vidas. E quando nós pegamos a Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse, nós vemos que a Bíblia está recheada de convites para nós, aonde em todo instante está dizendo: engrandecei ao Senhor seu Deus, exaltai o nome do Senhor, adorai a Deus, porque Ele é digno de toda adoração, de todo engrandecimento, de toda exaltação. Mas o que muitos não param para se perguntar, o porquê Deus Ele nos convida para adorá-lo, o porquê o Senhor nos convida todos os dias a adorar e exaltar o grandioso santo nome dEle. Porque a palavra do Senhor diz em tantos versículos, em tantos salmos, desde o início até o fim da Bíblia: adorai o Senhor, engrandeceis ao Senhor. Sabe, nós sabemos que Deus é onipresente, onipotente, onisciente,
Nós sabemos que Deus, Ele pode todas as coisas. Quando eu me vejo com Deus, eu imagino uma praia onde está cheio de areia, e eu me vejo como uma pequenina areia no meio desse mundo. Mas aí, se tu for para uma mentalidade humana, tu vai pensar: Deus nem sabe que eu existo, Deus, Ele nem sabe que eu estou aqui. Mas quando tu pega a mansidão, a grandiosidade de Deus e o poder de Deus, mesmo nós não conseguindo compreender, nós sabemos através das nossas experiências com Deus, que mesmo diante de toda essa multidão de areia, Deus está cuidando de cada um. Deus sabe o nome de cada um. Deus sabe os fios de cabelo a qual está sobre a vida de cada um. Então, quando nós falamos do poder de Deus, nós falamos de algo a qual não existe limite, de algo a qual é tremendo, é grandioso. E quando nós falamos de Deus, nós sabemos que o Senhor, Ele é santo dos santos, Rei dos reis, todo poderoso, maravilhoso, digno de toda adoração, digno de todo o engrandecimento. Então, quando nós começamos a compreender um pouquinho sobre Deus, nós autodiscernimos que Ele é digno de toda adoração, que Ele é digno de todo engrandecimento, que Ele é digno de toda exaltação, de toda honra, de toda reverência, de todo respeito. E quando a gente vai ver Deus diante de nós, nós vemos que Deus não precisa da gente. A gente vemos que Deus, Ele não precisa da sua adoração. Deus, Ele não precisa que você medite na palavra. Deus, Ele não precisa que você ore. Você adorando, você jejuando, você meditando, não vai mudar Deus. Deus é Deus, o Senhor é o Senhor, e não há homem nessa terra que possa mudar quem é o Senhor. Nós servindo a Ele ou deixando de servir, Ele continua sendo Deus. Nós vivendo em obediência ou deixando de obedecer ao Senhor, Ele continua sendo Deus. Nada vai mudar isso, porque Deus, Ele disse assim: eu sou quem sou. Deus, Ele é quem Ele é, e nada pode mudar Deus. Então, por que Deus, Ele pede para que nós o adoremos? Por que Deus, Ele pede para que nós venhamos a engrandecer o nome dEle? Por que Deus, Ele pede: vinde a mim? Não é para engrandecer a Ele, porque Ele já é grande. Não é em benefício de Deus, porque Ele não precisa disso. Olha o que em Lucas diz, capítulo 4, versículo 8, Jesus, Ele disse: vai-te para trás, Satanás, porque está escrito: tu adorarás ao Senhor teu Deus, e só a Ele tu servirás. Olha, Jesus, Ele vai citar um versículo também, a qual Ele vai dizer: ao Senhor teu Deus somente adorarás, ao Senhor teu Deus somente servirás. Nós precisamos compreender o porquê Jesus, Ele diz para nós adorarmos somente a Deus. O porquê Jesus, Ele diz para nós adorarmos a Deus, mesmo sendo que Deus, Ele não precisa da nossa adoração. Diga assim comigo: eu me torno parecido. Diga mais alto: eu me torno parecido com aquilo que eu adoro. Tudo aquilo que você adora, você se torna parecido. Salmo 115, versículo 4, versículo 8. Se o irmão quiser colocar aqui, pode colocar. Salmo 115, versículo 4. Os ídolos deles são prata e ouro, obras das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Nariz tem, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Versículo 8. E eles se tornam semelhantes aos que fazem, assim como todos os que neles confiam. Olha só,
Deus ele falando de estátuas: olhos não veem, ouvidos não ouvem, boca não fala, pernas não andam, mão mas não tocam. Só que quando ele termina falando isso, Deus ele vai dizer: e eles se tornam semelhantes aos que os fazem. Ou seja, Deus está dizendo: aqueles a qual adoram ídolos vão se tornar como os ídolos, vão se tornar semelhantes, vão se tornar parecidos com aquilo a qual eles vêm a adorar. E quando está falando aqui, tem olhos mas não veem, está falando se eles adorarem aquelas estátuas, se adorarem aqueles ídolos, eles podem até ter olhos, mas não vão ver, porque vão se tornar semelhante. Aqui o Senhor está falando de forma espiritual, está falando que eles vão ter olhos, mas eles não vão conseguir ver as coisas espirituais, não vão conseguir ver a verdade da palavra do Senhor, porque estão adorando algo que também não vê. Eles vão ter olhos, mas não vão ver as manifestações, os movimentos, os poderes, a revelação da palavra. Eles não vão ver a manifestação do reino de Deus nessa terra, porque estão cegos espiritualmente, porque estão adorando aquilo que também é cego espiritualmente. Se tornam semelhantes àquilo a qual eles adoram. Têm ouvidos, mas não ouvem. Está se referindo a pessoas que não conseguem ouvir a voz do Senhor, que não conseguem ouvir as direções do Senhor, que não conseguem ouvir a Deus e que não conseguem ouvir a verdade que vem do Senhor, porque estão adorando e honrando algo que também não ouve. Estou falando de algo espiritual, algo grandioso. Aqui você vai compreender o porquê Deus ele nos chama para adorá-lo. Aonde a palavra também vai dizer: eles têm pés, têm pernas, mas não andam, não saem do lugar. Ou seja, está falando de pessoas que estão paralisadas, pessoas que não conseguem romper em Deus, pessoas que não conseguem conquistar coisas maiores, coisas grandiosas, coisas poderosas, coisas sobre nós. Ou seja, pessoas que não têm movimento em Deus, que não têm vida em Deus, porque adoram aquilo que não tem vida, porque adoram aquilo que também não se movimenta. Ou seja, ficarão parecidos com aquilo a qual eles adoram, ficarão semelhantes àquilo a qual eles adoram. Sabe, se você adorar o dinheiro, você vai se tornar materialista, você vai se tornar ganancioso, você vai se tornar semelhante àquilo a qual você adorar. Se você adorar pessoas ou adorar coisas, você vai acabar se tornando um idólatra. Se você adorar aquilo que não tem vida, você acaba se tornando sem vida em Deus. Se você adorar aquilo que não tem vida, você acaba não tendo vida espiritual em Deus também, porque você está adorando algo e você vai se tornar parecido com aquilo a qual você está adorando. Deus ele não precisa da nossa adoração. Deus ele não precisa que nós viemos adorar Ele, porque nós adorando ou não, Deus não vai mudar. Deus não vai mudar se nós adorarmos ou não. Nós adoramos a Deus porque nós precisamos. Nós adoramos a Deus porque não é Deus que precisa, é porque nós é quem que precisamos dEle. É porque somos nós quem que precisamos ficar mais parecidos com o nosso Deus e o nosso Senhor Todo-Poderoso. E eu não estou falando de adorar a Deus simplesmente por aquilo que Ele faz, mas adorar a Deus por aquilo a qual Ele é, por aquilo a qual Ele é, porque nós fomos feitos para Deus. Nós fomos criados para Deus, nós fomos criados pelas mãos do Senhor, para ser imagem e semelhança do Senhor, para sermos filhos de Deus. A adoração a Deus vai nos levar a sermos mais semelhantes a Ele. Para ficar parecido com Deus, você precisa adorar a Deus.
Para ficar mais parecido com Jesus Cristo, você precisa engrandecer a Ele, você precisa exaltar a Ele. Por isso que quando nós começamos o culto com louvores, com adoração, com exaltação ao nome dEle, não porque Deus Ele precisa, mas sim porque nós precisamos ficar mais parecidos com Ele, porque nós precisamos da presença dEle, porque sem Ele nós nada somos, nada conseguimos, nada podemos e nada nos tornamos sem Ele. Adoração não é apenas você falar Deus é grande, Deus é maravilhoso, não. Adoração, ela precisa ser algo verdadeiro em espírito e em verdade. Adoração é algo profundo, é algo tremendo, é algo a qual você reconhece quem verdadeiramente o Senhor Ele é na sua vida, a quem verdadeiramente o Senhor Ele é. Não é apenas porque Deus te pede, mas sim por aquilo a qual pode ser gerado na sua vida, por aquilo a qual pode ser atraído para a sua vida. Porque se você adorar imagens, você vai se tornar semelhantes a ela. Mas se você adorar a Deus, você vai atrair coisas de Deus para a sua vida. Se você adorar a Deus, você vai começar a ter uma mudança de dentro para fora na sua vida. Coisas que não vêm dele vão começar a ser removidas de você, e coisas que vêm do Senhor vão começar a ser colocadas dentro da sua vida. Por isso que muitas pessoas às vezes elas caem no chão, porque elas começam a adorar o Senhor, engrandecer o Senhor, e quando elas caem é porque o Senhor está muitas vezes colocando algo da parte dele sobre a vida daquela pessoa. Não preciso entrar em detalhes, dizer que Satanás quem que é o imitador, Satanás é quem copia todas as coisas, porque nós precisamos compreender que Deus é quem criou todas as coisas, não foi homem. Deus quem criou todas as coisas, não Satanás. Então nós precisamos ter discernimento espiritual de quando é Deus e de quando não é Deus, porque a pessoa pode cair no Espírito Santo, mas também pode cair de forma endemoniada. Mas quem inventou todas as coisas foi Deus, e quem é o imitador é Ele. Efésios capítulo 5 versículo 1: portanto sejais imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou. Sejais imitadores de Deus. Não há como nós nos tornarmos semelhantes a Deus se nós não o adorarmos. Não há como nós nos tornarmos semelhantes a Deus se nós não adorarmos a Ele, que é um Deus vivo, que tudo vê, tudo ouve, tudo sabe, tudo compreende. E é isso que vai gerar a mudança dentro das nossas vidas, quando nós o adoramos verdadeiramente em espírito e em verdade. Quando nós adoramos a Deus verdadeiramente com coração sincero, nós acabamos nos tornando mais próximo dEle, nós acabamos estando mais próximo à presença dEle e entrando em níveis espirituais muito maiores, entrando em níveis espirituais que nós chamamos de lugar santo dos santos, lugares que somente pessoas com grande intimidade vão entrar. E a adoração genuína vai nos levar a entrar nesses lugares, vai nos levar a alcançar coisas grandiosas da parte do Senhor, vai nos levar a abrir oportunidades e portas de Deus sobre a nossa vida de uma forma tremenda, porque a adoração é algo que gera um movimento no mundo espiritual, e esse movimento espiritual da parte de Deus gera mudança em nós de dentro para fora, mudança de pensamentos, mudança de atitudes, mudança completa na nossa vida, porque a adoração vai atrair a luz de Deus para nós, vai atrair a presença de Deus para nós, e aonde houver trevas, haverá de sair, porque aonde há luz, ali não há trevas. E você vai começar a entrar em níveis espirituais maiores, você vai começar a ver coisas a qual você nunca viu na sua vida, você vai começar a ver coisas a qual você nunca imaginou ter visto, porque os teus olhos vão começar a ser abertos, porque você está adorando alguém, aquele a qual tudo vê. Você vai começar a se tornar semelhantes, aonde os teus ouvidos vão começar a ouvir coisas espirituais que você nunca conseguiu ouvir antes. O seu espírito vai começar a receber mensagens de Deus,
aonde você nunca conseguiu receber e ter a compreensão de que era Deus quem estava falando com você, porque você começa a se tornar semelhante, ou seja, você começa a mortificar as carnalidades e começa a vivificar o teu espírito. Você começa a se tornar semelhante em espírito em Deus, semelhante em Deus, a imagem e a semelhança dele, porque você está adorando, e você começa a se tornar semelhante. Por isso que Deus, Ele nos convida: adorai ao Senhor, exaltai ao Senhor, entrai nos átrios do Senhor com louvores, com cânticos, alegrai-vos na presença do Senhor, não porque Ele precisa, mas sim porque Ele quer que nós estejamos mais próximo dEle, porque Deus, Ele quer que nós venhamos a estar mais semelhantes a Ele. Adoração não é apenas você dizer Deus é grande, Deus é maravilhoso, não. Adoração, ela pode sim vir através de palavras, mas palavras verdadeiras. Adoração, ela pode vir através de você cultuar a Deus, vir no culto, cultuar a Deus. Adoração, ela pode vir através do louvor, mas a adoração, ela também pode vir através das suas atitudes. Quando falamos de adoração, não é apenas o falar, mas sim o viver a vontade de Deus, o fazer a vontade de Deus. Só de você estar aqui, você já está adorando ao Senhor. Só de você de estar buscando a presença do Senhor, você já está adorando o Senhor. E é isso que abre os céus ao teu favor, é isso que gera a revelação de Deus para a sua vida, é isso que gera coisas grandes da parte de Deus para a sua vida, e é ali onde você vai encontrar aquilo que você precisa encontrar em Deus. A adoração, ela pode gerar cura, ela pode gerar milagre. A adoração, ela pode gerar o entendimento verdadeiro da palavra do Senhor. A adoração vai abrir portas grandiosas da parte de Deus na nossa vida. Sabe, eu posso tomar essa água aqui várias vezes nessa pregação, mas a minha sede nunca vai terminar por completo. Eu nunca vou conseguir terminar com a sede, porque logo vai ter novamente. E o grande problema das pessoas é que elas estão assim, porque a nossa alma, ela tem sede de algo. A nossa alma, ela deseja algo, mas muitas pessoas não sabem o que é essa sede. Muitas pessoas não sabem do que a alma, ela tem sede. E muitas vezes elas acham que estão com sede de ir para festas. Muitas vezes elas estão com essa sede na alma e elas acham que essa sede muitas vezes é de praticar imoralidade. Muitas vezes estão com essa sede e acham que essa sede é de ir para as faras, para as noites, porque elas não sabem do que a sua alma tem sede. A nossa alma, ela tem sede do Deus vivo. A nossa alma, ela tem sede do nosso Senhor, do nosso Deus. E a adoração verdadeira a Deus vai fazer com que essa sede seja saciada em nós. É por isso que muitas vezes nós nos sentimos vazios, muitas vezes nós sentimos falta de algo. Não é nada do que está nesse mundo, é do que vem do alto. Falta da presença, falta de ser mais semelhante a Ele, falta de receber aquilo que o Senhor, Ele tem para a nossa vida. E o grande problema é que muitos estão tentando preencher esse vazio dentro da sua alma com coisas que não vão saciar, com uma água a qual não vai saciar a sede verdadeiramente. O que vai saciar essa sede é a tua adoração a Deus. Quando a tua alma estiver aflita, quando a tua alma estiver triste, quando a tua alma estiver vazia, ela está querendo dizer para você: adore ao Senhor com todas as suas forças, adore ao Senhor com toda a sua voz, adore ao Senhor com toda a sua sabedoria, com todo o seu entendimento, porque é a adoração que vai fazer você se tornar mais semelhante a Deus. É na adoração que você vai encontrar a alegria verdadeira, que você vai encontrar a paz que excede todo entendimento. É na adoração que você vai encontrar as respostas que você tanto precisa.
adoração, ela vai mover a sua vida. Eu não estou falando de você apenas levantar suas mãos e cantar uma música. Eu estou falando de você se entregar na presença, de você ser verídico na presença, de você rasgar o seu espírito na presença do Senhor, do seu Deus Todo-Poderoso. E a gente aprende muito com Davi, porque Davi, ele sabia o que era adorar a Deus em espírito e em verdade. Davi, quando era preciso, ele pulava na presença. Quando era preciso, Davi levantava suas mãos, glorificava, chorava na presença do Senhor. E certa vez Davi, ele vai dizer assim: se alguém me desse de beber das águas do poço de Belém, que fica junto ao portão. Olha o que Davi vai dizer. Davi estava com sede, com certeza. E ele vai dizer: se alguém me desse de beber daquelas águas que estão lá no poço, que fica junto ao portão de Belém. Só que havia um problema, porque os inimigos estavam lá. Havia um problema porque um exército de inimigos estava lá, e Davi não podia ir até o poço para tomar aquela água. E a palavra do Senhor vai dizer que 3 homens valentes vão passar pelo meio dos inimigos, vão ir até aquele poço, vão retirar água daquele poço e vão levar até Davi. Davi estava com muita sede, Davi estava com muita vontade de tomar aquela água, mas Davi era um verdadeiro adorador. Davi, ele era um verdadeiro adorador. E quando Davi, ele vai pegar aquela água nas suas mãos, de vez Davi tomar aquela água, Davi vai derramar aquela água fora, e ele vai dedicar aquela água a Deus. Ele vai dedicar aquela água a Deus. Homens se arriscaram, homens poderiam ter perdido a sua vida por ter buscado água para Davi, e diante de tudo isso, Davi vai derramar essa água no chão e vai dedicar essa água para Deus, porque um verdadeiro adorador, ele não se importa consigo mesmo. Um verdadeiro adorador, a sua vida é do Senhor. Um verdadeiro adorador, ele nega a si mesmo para engrandecer ao Senhor. Um verdadeiro adorador, ele não se orgulha. Um verdadeiro adorador, ele não faz para mostrar para as pessoas. Um verdadeiro adorador, ele faz para que o nome do Senhor seja glorificado, seja exaltado sobre essa terra. Um verdadeiro adorador entrega a si mesmo pela presença do Senhor. Um verdadeiro adorador, ele enfrenta o que for preciso pela presença de Deus. Um verdadeiro adorador enfrenta chuva, enfrenta frio para estar na presença do Senhor. Um verdadeiro adorador pode estar doente, mas ele enfrenta a doença e permanece e vai até a presença do Senhor. Um verdadeiro adorador, se for preciso, passa sede para adorar o Senhor. Um verdadeiro adorador, ele passa por dificuldades para engrandecer o santo nome de Deus. A verdadeira adoração, ela nos entregarmos completamente ao Senhor nosso Deus. A verdadeira adoração não é nós virmos aqui cantar ao Senhor, cantar uma canção. Isso não é adoração, você está apenas cantando. Há uma grande diferença quando você faz adorando e quando você faz apenas na emoção. Há pessoas que elas pulam na emoção, não move os céus. Há pessoas que cantam na emoção, nada acontece. Há pessoas que levantam a mão e dizem: Deus é santo, mas nada acontece, nada se move, parece que os céus estão de bronze. Mas quando tem um verdadeiro adorador, quando ele pula na presença do Senhor, mudanças acontecem. Quando o verdadeiro adorador levanta as mãos e diz glória a Deus, o céu se move em favor dele. Quando o verdadeiro adorador sobe no altar e toca um instrumento para a glória de Deus e não para querer mostrar para a igreja, os céus se movem.
Quando você vem na igreja e não se preocupa com quem está do seu lado, mas apenas em engrandecer e exaltar o santo nome do Senhor, a tua adoração, mesmo que seja uma lágrima caindo, vai mover os céus. Mesmo que seja se ajoelhando na presença dEle, vai mover os céus. Mesmo que seja dando apenas um glória a Deus, vai mover os céus, porque o que move os céus é adoração, em espírito e em verdade ao nosso Deus Todo-Poderoso. Por isso que o Senhor diz: adorai em mim em espírito e em verdade. Por isso que a palavra está recheada de palavras dizendo: adorai ao Senhor. Não é porque o Senhor precisa da sua adoração, é porque o Senhor, Ele quer mudar a sua vida, é porque o Senhor, Ele quer ter um encontro com você, é porque o Senhor, Ele quer te encher da presença dEle, é porque o Senhor, Ele quer que você se torne mais semelhante a Ele. Quero convidar os verdadeiros adoradores agora a se colocarem de pé, porque os verdadeiros adoradores não apenas falam, não apenas ouvem, mas adoram ao Senhor verdadeiramente. Eu quero convidar os irmãos do louvor a subir aqui em nome de Jesus, e quero convidar você nesse momento a vir bem pertinho do altar e render adoração ao Senhor, render engrandecimento ao Senhor, se entregar a Ele como você nunca se entregou na sua vida.